Hoje nós estamos começando uma atividade super especial, a pedidos, né? Que é a gente falar de coisas super práticas e atuais. Eu já vou começar falando de uma coisa que saiu hoje na TV, né? Que tem a ver com a cúpula do clima, que é como ser mais sustentável, né? Então, como ser mais sustentável depende de quanta energia elétrica, gasolina, diesel, etc., a gente consome, depende do que a gente consome no supermercado, depende do nosso dia a dia, do nosso consumo de energia elétrica e de tantas coisas. E daqui a pouco a gente vai mostrar uma refeição de 3 minutos super sustentável. Então, gente, essa live, ela foi criada para que você possa usar também para inspirar as pessoas que você encontre no seu dia a dia, encontre pela vida, ou até que queira se juntar a nós, que nós trabalhamos, eu, o doutor Ricardo, o James, a Mônica, a Ana Nery, a doutora Jaqueline Barros, o Fernando Ávila e tantos outros, nós trabalhamos multiplicando o bem-estar. E essa minha questão de bem-estar, ela começou quando eu era adolescente, porque eu vi o meu pai engordando e ele acabou morrendo, obeso, estressado, com 54 anos de idade, em 1989. E interessante que em 1988 eu fui para uma palestra de um japonês que veio aqui na minha cidade, e ele falou o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, a agricultura se transformou completamente. Se transformou numa agricultura que era agricultura, não existia agricultura orgânica, porque a agricultura era agricultura. Então se transformou numa agricultura intensiva. Em resumo do resumo, é o seguinte: você planta, põe adubo, né, NPK, adubo químico, e arranca. Isso funcionou. Depois de alguns meses, tinha que plantar, colocar adubo e colocar agrotóxico. Tá? E assim ficou. E hoje, a gente está gravando isso em 2022, a única maneira de você ter comida para os bilhões e bilhões de seres humanos, né? Dizem que vamos ser 8 bilhões de pessoas, é justamente com essa agricultura mecanizada, essa agricultura intensiva que nós temos hoje. Então, esse japonês, em 1988, vai fazer aí 35 anos, ele me disse o seguinte: você sabia que o milho tinha 10 vezes mais magnésio, cálcio, vitamina B12? Não, não sabia. Tá? Pois é, o milho era maior, tal, milho andino, etc. E agora tem muito menos, em 1978. Imagina no ano 2000. Será que no ano 2000 o milho ainda vai ser nutritivo? Ele estava falando. E as pessoas, elas vão começar a adoecer mais, elas vão começar a engordar mais, elas vão começar a ter uma série de problemas fora da idade delas. E em parte disso, inclusive a questão do envelhecimento, é por causa dos oxidantes. Toda vez que a gente respira, a gente... Eu e o Ricardo acabamos de ficar um pouquinho mais velhos, só porque a gente respirou. Tá? Só que se a gente não respirar, você já sabe o que vai acontecer. A gente vai daqui para o mundo espiritual. Então, uma parte da nossa respiração se transforma em radicais livres. Até os 25 anos, a gente consegue vencer essa batalha contra os radicais livres. E o japonês lá em 88 dizia: a partir dos 25 anos você precisa suplementar, porque o que você come da agricultura não vai ser suficiente. E eu comecei a ler sobre radicais livres, etc., sobre antioxidantes, mas naquela época era muito difícil e era muito caro, era assim, astronômico. Infelizmente, em 89, o papai morreu e eu continuei, né? Então, tive contato com a macrobiótica, eu estudei neurologia, enfim. E fiquei com aquilo na cabeça: eu vou encontrar uma fonte saudável e viável de antioxidantes.
E em 1985, eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles e eu conheci a maior empresa de nutrição e que lida com essa alimentação mais saudável do mundo, que a gente vai falar daqui a pouco. E ela foi fundada porque o fundador, ele fez uma parceria com o cara que criou a comida tabletada da NASA, e ele queria juntar duas ciências. Na verdade, uma ciência já antiga, que tinha cerca de 30 anos na época, a ciência da nutrição, com uma coisa que agora está começando a se tornar ciência, que era a tradição milenar das plantas e ervas. E hoje é a ciência da fitoterapia, ou a ciência que tem a ver com isso, nutrologia, etc. E a própria nutrição, que admite que os antigos falavam, né? O alimento pode ser o teu remédio. E aí, nesse treinamento que eu tive em Los Angeles, eu conheci o Dr. David Katzen, que era um médico que nasceu de fósseis, e ele descobriu, aos 17 anos, que não era normal tomar remédio todo dia. E ele se tornou médico por causa disso. E começou a pesquisar sobre como a gente poderia viver mais e melhor. E ele, com 50 anos, ele fez aquele check-up, super check-up, tudo, né? E aí o colega dele, médico, começou a elogiá-lo. Muito bom, muito bom, muito bom. E no final do check-up ele disse assim: Dr. Katzen, o senhor está muito bem. Só que tinha uma vírgula. O senhor está muito bem para a sua idade. Então, o Dr. Ricardo, oportunamente, ele vai conversar com vocês sobre isso. Não hoje. Fique curioso e peça mais para ele. Porque quando ele analisa os meus exames, que está tudo dentro lá, no exame não tem o melhor e o pior, aquele limite lá do exame, o doutor Ricardo disse: não, amigo, para você não é assim. Você precisa estar melhor do que no exame anterior. Ou então está dentro dos parâmetros das pessoas com saúde, que a média dos exames tem também as pessoas doentes. Então não adianta a gente ir, tem que ser personalizado e etc. Bom, mas enfim. E aí, lá o Dr. Katzen, o Dr. Risto Marconi, eles me mostraram o seguinte: um produto feito de proteína isolada de soja. E aí, eles disseram assim, ó, isso aqui não é feito de soja. Soja é uma leguminosa, na verdade, a gente chama aqui no Brasil de feijão. E como diz o meu amigo Davi Menezes, a missão de vida da soja não é ser comida por um mamífero. E como ela não tem perna, ela não pode se mexer, então, para evitar dela ser comida sistematicamente, ela tem vários antinutrientes. Então, se eu ou você, ou o Ricardo, comermos muita soja, a gente vai ter os efeitos colaterais disso. Uma delas é perda de minerais, inchaços, tá? Isso é uma série de desconfortos. Mas a gente estava ontem, semana retrasada, estivemos eu e o Ricardo com a doutora Bárbara Peters, PhD, e ontem ela estava falando para nós, né? Olha, proteína isolada da soja, a gente tirou o que não presta da soja, e não é extrato de soja, que extrato de soja também é coisa que não é útil. A proteína isolada da soja, ela é feita 90% de proteína. E ela tem lá também alguma fibra, alguma coisinha, que dá o formato dela. E essa proteína isolada da soja não é soja, é proteína isolada da soja. Eu brinco com as pessoas que eu digo que vacina não é vírus. Mesmo que ela tenha um pedacinho do vírus, não digo alguma coisa assim. Então, proteína isolada da soja é uma substância diferente. Inclusive, a proteína isolada da soja que nós usamos, ela pode ser usada, ela é usada, tá, na verdade, para alimentar bebês, para alimentar idosos e para alimentar aqueles doentes enterais, aqueles que não conseguem mastigar, né? Então, você tem que colocar uma sonda. Então, inclusive você pode ver na Anvisa, a doutora Peter estava explicando em detalhes sobre isso, que se não fosse seguro, não seria usado, né, para bebês, para idosos ou para pessoas em UTI, coisa assim. Então, a proteína isolada da soja é também uma proteína muito potente, no sentido de que ela pode ser utilizada para você alimentar atletas, para ganho de massa muscular. E tem um índice de absorção semelhante da albumina. O doutor Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre isso, depois eu volto a falar de outros benefícios e depois até de receitas para a gente fazer com as nossas refeições saborosas. Pega daí, doutor Ricardo.
Amiga, muito boa noite. Que é fantástico isso que está contando, porque quando a gente pensa em alimentação, eu, no meu caso, quando estava em Cuba, eu pensava, os humanos precisam se alimentar bem, saudável, vegetais, boas proteínas e essas coisas. Só que com a informação que muitos de nós temos e até hoje estamos tendo, as doenças estão avançando e a gente fica alarmado com isso, porque você hoje vê um adolescente de 20 anos que está tomando remédios para controlar diabetes ou remédio para controlar colesterol, que aos 50, 70, 80 anos atrás isso não acontecia. Então você tocou um tema muito importante. A agricultura hoje não tem no solo a qualidade nutricional que fornece as moléculas corretas, que são os micronutrientes do solo, não das plantas, para o nosso corpo funcionar corretamente. Então, daí é que hoje a alimentação, os alimentos tirados da roça, do campo, estão com deficiência de nutrientes, principalmente magnésio. 86% da população mundial tem deficiência de magnésio. E isso cria problemas de saúde. Existem 5 nutrientes imunoessenciais que intervêm diretamente no nosso sistema imune. Eles são vitamina D, magnésio, zinco, selênio e vitamina C. E nenhum deles o nosso corpo produz. A gente precisa deles através da alimentação. Se a gente não ingere eles através da alimentação, nada feito, vamos ter problemas imunológicos. Isso só por citar um ponto importante da nossa alimentação, porque o nosso corpo, para que você que está nos escutando entenda, nosso corpo ele precisa das moléculas corretas para ele funcionar bem. E se não traz alimentação essas moléculas corretas, e o nosso corpo não tem a capacidade de produzir, que na verdade nós produzimos algumas moléculas, então nós vamos ter alguma falha a nível metabólico celular, falando das fábricas pequenas do nosso corpo, e vamos ter as doenças. Por isso, hoje, as doenças crônicas degenerativas estão avançando ao longo do tempo. A obesidade já é um sintoma de que algo errado está fazendo o nosso corpo, que está inflamando. Mas tem a resistência à insulina, tem que são doenças de um grupo de doenças que se chama síndrome metabólica, a circunferência abdominal acima de certa medida para homens ou para mulheres. Então, esse tipo de situações estão relacionadas com a nutrição. Quando falamos de nutrição, precisa ser entendido que é a nível celular. E nesse ponto, o que a Mica falou anteriormente, quando a gente tem a tecnologia da nutrição, tecnologia da NASA, junta as duas e se produz algo que é um alimento funcional, que hoje tem uma série de características e que tem os 5 nutrientes imunoessenciais. E que você já tem no rótulo desse alimento funcional todas as vitaminas, todos os minerais, os antioxidantes. E dessa forma, fornecemos ao nosso corpo, de forma inteligente, prática e saborosa, um alimento que se pode preparar de várias receitas. Então, o Mica falou muito bem da ciência milenar das plantas. Nas plantas, quando a gente tem a planta com a boa composição do solo, a gente consegue extrair isso. Quando a gente tem a tecnologia que permite extrair isso para colocar o alimento funcional, ele vai ter esses benefícios para o nosso corpo. E, por exemplo, eu tenho pessoas, não sei se já podemos falar, amiga, do nosso maravilhoso shake, que todo mundo fala carinhosamente shake. Existe no... Pode falar de resistência à insulina e etc. Então, olha só, nós encontramos uma coisa, veja bem, em 88 era astronomicamente caro, em 95 era muito caro. E hoje, daqui a alguns segundos eu vou falar do preço. Mas na sua cidade, você consegue, que aqui na minha cidade eu não consigo,
Você consegue... Mas ajuda aí. Digita aí no chat. Porque todo dia eu pergunto isso, todo mundo me responde valores que variam de 30 a 55 reais. Quanto é que custa um prato de comida boa, nutritiva? Não é um sandubão na esquina. Quanto é que... Ou um prato feito de carboidrato e, sei lá, preparado de que forma. Quanto é que custa uma refeição boa, nutritiva na sua cidade? Se você puder, você digita aí no chat. E também pode fazer pergunta. Então, em geral, as pessoas me respondem logo. Ah, mas em casa ou no restaurante? Em casa e no restaurante. Ah, em casa, mais de 20 reais. No restaurante, de 30 a 55. Se você não for num restaurante melhor, por exemplo, se você for num restaurante orgânico aqui na minha cidade, 60 reais. Tá? Se você for num restaurante de qualidade, você vai pagar uns 40 a 50 reais um quilo, tá? De 40 a 50 reais. Só que aí sempre tem uma bebidinha, nem que seja uma água com gás, e mais os 10%, você fatalmente aí vai pagar mais do que 50 reais. Em casa, digamos que faça para você ou seu marido por 50 reais, 2 refeições, você e seu marido ou seu filho por 75 reais. Mas geralmente quando eu pergunto quando é o supermercado do mês e quanto é o supermercado da semana, a pessoa diz aí um número que dá, às vezes, próximo de 100 reais para 2, 3 pessoas. E aí na sua cidade, doutor Ricardo, quanto é que é uma refeição boa, realmente, nutritiva? Em média, 50, 60 e às vezes um bom restaurante, 80 reais. Fácil, fácil esse valor e realmente nós temos opções que às vezes são mais baratas, mas não têm a qualidade, que isso é o que muita gente busca preço, mas perde na qualidade. E é isso que eu sempre falo para as pessoas. Ou você busca uma qualidade na nutrição, para que esteja recebendo os nutrientes adequados, com sabor, ou você busca o mais barato. É aquela coisa da comparação do Fusca com a Ferrari, né? Vai chegar ao mesmo lugar, mas o conforto vai ser diferente, né? A Raimundo de Manaus diz que lá são 40 reais de qualidade. Tá? Muito bem. Olha, Ricardo, é verdade. Se você entrar num Fusca e for viajar 100 km, você chega. Chega. Se você entrar num Ferrari, você chega também, se bem que a Ferrari é menos confortável que o Fusca, viu? Acredite em mim. Mas, se você entrar no meu carro francês, tá? Super confortável, aquele 100 km é bem diferente. Só que a minha vida não mudou se eu pegar uma Ferrari, um Fusca ou um carro francês. Mas o que você põe para dentro do seu corpo, a sua vida pode mudar com o passar dos anos. Muda, muda. O curioso é que tem pessoas, nós não temos, somos contemporâneos, né? E tem pessoas que acham que temos menos idade da que aparentamos. Então, isso, a diferença está na qualidade da nutrição que chega nas células. Porque a célula tem certo período de reprodução, ou seja, da reciclagem, diria assim, da forma biológica. E quanto melhor esse processo, mais jovem a gente fica, ou seja, menos envelhecemos, ou seja, se retarda o envelhecimento. Essa é uma das características da nossa nutrição celular otimizada, né? Que nós recebemos os nutrientes e os processos metabólicos acontecem de forma adequada. Eu tenho pessoas que retardaram o envelhecimento, pessoas que hoje parece que tem 30 e poucos anos e que você sabe que contemporâneo conosco, né? Que tem a nossa idade. E isso só se consegue com uma nutrição a nível celular de ótima qualidade. Eu quero que você comente um pouco isso, introduza essa qualidade, esse produto maravilhoso que nós já usamos há mais de 15 anos, 20 anos. Isso aqui, ó. Nutrisul. Esse produto ele foi aperfeiçoado aqui no Brasil para o paladar brasileiro. Então, ele é o único shake salgado do mundo. Porque, olha, milkshake, o que você pensa? Uma coisa doce e gelada, né? Uhum. Então,
Isso daqui, ele tem a composição do shake mais vendido do Brasil. 88% dos shakes são dessa marca aqui, que está em quase 100 países, Herbalife. Só que ele tem a mesma composição, só que como é que eu preparo? Olha, você pode anotar aí como é que eu preparo, porque é tipo assim, eu preparo em menos de 10 minutos. Eu já preparei em menos de 5 minutos. Eu pego 3 colheres de medidas de Nutri-Sop, 3 colheres de sopa não muito cheia de Nutri-Sop, e ponho na verdade, num prato fundo que já tem 2 ovos. Aí eu bato a Nutri-Sop com aqueles 2 ovos, jogo numa frigideira. A Nutri-Sop, o ideal é você não ferver a Nutri-Sop, você não aquecer demais para você aproveitar a vitamina C e outras coisas dela. Mas aí, rapidamente, aqueles ovos endurecem junto com a Nutri-Sop e pronto. Você tem uma espécie de omelete que funciona muito bem. E pronto, ele só assim já é gostoso. Mas aí toda semana eu coloco alguma coisa. Eu coloco pimentinha, eu coloco... ontem eu coloquei, por exemplo, azeitona verde. Às vezes eu coloco azeitona preta. Às vezes eu frito um alho com cebola e misturo. Às vezes eu coloco uma vestinha aí, um pedacinho de frango. Eu desfiei, coloquei um pedacinho de frango. Já coloquei sardinha, já coloquei salmão. Tá? Então, mas precisa... Não, gente. Mas a minha alimentação, e a do Dr. Ricardo, ela não é monótona, nem muito menos ruim de sabor. Ela é de qualidade nutricional e é muito... Olha, está me dando água na boca de eu pensar aqui na Nutri-Sop. Tá? Então, isso aqui é a minha receita super rápida. Se vocês pedirem, eu posso dizer qual é o meu bolo de caneca de 5 minutos. Diga aí uma receita com isso daqui, Dr. Ricardo. Também que eu fico muito animado com isso, porque quando a gente sabe o que está recebendo de forma quantificada e controlada, fica mais fácil controlar a saúde e os parâmetros de saúde que em outro momento estaremos falando. Eu, em particular, faço algumas receitas básicas, assim, 2 ou 3, que é a panqueca, o que seria um omelete, o waffle e o bombom de chocolate. Bombom mesmo. Eu faço de uma maneira tão prática, tão simples, em 5 ou 10 minutos. O único que precisa, o bombom, por exemplo, só na geladeira. Uso óleo de coco, que é muito nutritivo e saudável. E a panqueca eu uso ovo e faço de uma maneira que é prática. E a esposa do James, a Pamela, elas são metade humana, metade abelha. Gosto de coisa doce. Então, como é que é esse bombom de chocolate? Conta aí pra gente. O bombom eu uso uma medida do shake com óleo de coco para fazer a cobertura. Pode ser chocolate, pode ser morango, tanto faz. E uma colher medida de outro sabor, com uma colher de outra suplemento que nós usamos, que é o Nutrevi, e uma colher de água. E faço um paté. E eu coloco isso dentro da forma de silicone e tampo com o restante de óleo de coco com o sabor de chocolate. Deixo na geladeira uns 10 minutos, ou talvez até menos, e ele fica uma delícia. Então, é uma refeição prática, doce. Eu que sou formiga, gosto de coisas doces, eu faço eventualmente para ter uma nutrição saudável, nutritiva, que me fornece todos os nutrientes, sem me preocupar que eu vou estar com carências, e muito prática, muito prática. Em 5 a 10 minutos você faz. O trabalho é só deixar na geladeira. Olha, essas receitas que nós criamos, tem outras receitas de várias outras pessoas. Vocês falam com a gente, falam com a nossa equipe, que a gente apoia vocês. A gente dá acesso para todas as pessoas, ou que são clientes ou são clientes da fábrica, através dos nossos códigos especiais de desconto, inclusive vai ter promoção de Black Friday, etc., que já começou, inclusive. Agora, vamos falar rapidamente de preço, tá? Ontem, eu vi no supermercado um potinho de iogurte, isso aqui é meu relógio, tá? Um potinho de iogurte desse tamanho aqui, ó. Aí tinha lá uma propaganda, tá? Que esse potinho de iogurte tinha
9 gramas de proteína. E devia ter mesmo. Sabe quanto custava? R$ 11. Uau. Tá? Bom, esse potinho de iogurte, com certeza, não ia saciar a minha fome, muito mais substituir muito menos substituir o meu jantar. Aqui, ó, você pode olhar no rótulo, ele é muito equilibrado, porque ele tem 9,9 gramas de carboidrato e 10 gramas de proteína. Então, uma porção, isso aqui tem 10 gramas de proteína. E aí, a gente usa, normalmente na maior parte das nossas receitas, um substituto do leite, do trigo e da maisena, ou do amido de milho, chamado Nutrev. Então, você fazendo o shake com Nutrev, você vai fazer uma refeição de 20 a 25 gramas de proteína, que é o que normalmente o corpo consegue assimilar numa refeição. Você deve até comer muito mais do que 25 gramas por dia de proteína, mas em várias refeições, tá? E aí, quanto é que custa? Então, por exemplo, só o shake, se você for um cliente normal, vai custar cerca de R$ 9,90, R$ 9,80. Se você for o que a gente chama de cliente comprando no portal de descontos, com os nossos códigos de descontos, vai sair por R$ 8,00, às vezes menos, podendo chegar a R$ 7. Tá? Então, gente, o que que você come que preste com R$ 7? Se você adicionar o Nutrev, outras coisas, chega a R$ 10. Mas é uma refeição deliciosa que você pode fazer. Panqueca doce, panqueca salgada. Pudim. A gente faz bolinho. E, por exemplo, eu faço uma coisa também. Tem um cara chamado Márcio, que ele disse para o irmão dele, não disse para mim. Ele disse para o irmão dele, o Amilcar salvou a minha vida. Por quê? Porque o Márcio estava lutando contra a obesidade há muitos anos. E uma vez ele veio carregado, literalmente, não, ele veio a pé, tá? Mas ele foi empurrado para colocar ele na minha frente. Eu falei, ver se tu resolve o problema aí do Márcio. E eu conversando com ele, com muita calma, etc. Ele confessou o problema dele. Quase ninguém tem esse problema, tá? Quase ninguém tem esse problema. De depois das 9... ataque de fome noturna. Quem me salvou disso definitivamente foi o Dr. Ricardo. Ele me fez eu pesar e dosar a quantidade de proteína. Hoje eu não tenho mais essa fome noturna. Mas eu tinha, gente. Era um negócio, sabe? Eu dizia, eu prometia, hoje eu não vou comer nada depois das 9. 2 horas depois eu estava quebrando a minha própria palavra. E assim era o Márcio. Aí eu disse para ele, não, olha, você pode pedir para a fábrica entrega na tua casa, etc., com desconto, com vantagem, e eu vou te acompanhar. Agora você precisa ser ativo, ou seja, você pedir ajuda, falar comigo frequentemente e etc. E até às 22 horas você pode me ligar que eu vou te atender. Dito e feito. No dia seguinte ele me ligou 22 horas, não foi 22 horas, ele me ligou 22 horas. Ele disse assim, eu estou faminto, amigo. Aí eu digo, gente, você não é obrigado, tá? Mas no caso eu sempre pergunto isso, porque é muito mais rápido e mais prático. Porque o pessoal diz, não pode ter forno de micro-ondas. Gente, se você tem forno, ele tem a mesma degrado o alimento, não é a micro-ondas, é o calor, tá? Então, não, eu vou te ensinar um bolo de micro-ondas. O que eu queria, uma coisa doce. Então, era um bolo de caneca, que a gente faz com shake no Nutrev. Você coloca ou não, eu não coloco no meu, fermento, tá? Você faz em 3 a 4 minutos, dependendo do seu forno. Aí eu ensinei ele a fazer uma calda. Tem uma foto disso daí. É um negócio assim, parece um dos melhores petit gâteau que você comeu aqui naquela lanchonete super cara da sua cidade. Assim que fica, se você quiser bonitinho. Aí o Márcio estava morrendo de ansiedade, né? Ele comeu aquilo. Aí me ligou de novo. Aí disse, amigo, é muito gostoso. Eu quero o outro. Pode? Eu digo, Márcio, eu sei que você destruía a sua geladeira até meia-noite. Pode. Depois de 2, 3 dias, você vai ter menos fome, seu sangue vai melhorar, a sua resistência à insulina vai diminuir. Você comendo isso sistematicamente
ele vai aumentar o seu colesterol bom e vai diminuir o seu colesterol ruim. Vai começar a melhorar a sua microbiota, que a gente chamava de flora intestinal. Então, isso vai também ajudar a sua barriga a diminuir, literalmente. Vai diminuir as bactérias ruins que estão aí na sua barriga, a sua digestão vai melhorar, você vai aprender a tomar mais água, etc. Coma o segundo. Ah, mas eu não vou engordar, me disseram que se comer... Porque, na prática, aqui tem 90 a 95 calorias. 2, 3 creme crack tem isso. A gente vai fazer um bolo, então vai ter 200 calorias. Não tem problema. Eu sei que um quadradinho de chocolate tem 200 calorias. 2 quadradinhos tem 400, 600 calorias. E eu sei que você colocava lá sucrilhos, uma série de coisas. Ontem eu falei com um cara que ele tomava 1 litro de açaí paraense por dia com açúcar. Imagina. Ia dar umas 1000 calorias. Tá? Ele disse, me dava um sono. É porque você já está com resistência à insulina, gordura visceral e etc. E tudo isso eu falei para o Márcio. Eu sei que o Márcio começou a emagrecer, melhorou a disposição, entrou numa academia, ele aprendeu a emagrecer e manter o peso. Então, gente, vou recapitular uma série de coisas, tá? Então, tem antioxidantes, tem fibras, é alto em proteína, é saboroso, tem centenas, dizem, milhares de receitas, porque tem 10 sabores diferentes. Inclusive, o último foi lançado, foi frappé de abacaxi. Se você gosta de abacaxi, peça, que vale a pena. Inclusive, tem promoção especial o de frappé de abacaxi, que você pode ganhar uns prêmios extras. E, então, a questão de insulina significa que o diabético não só pode usar, como ele deve usar. Deve. Tá? E olha, quem tira insulina, quem tira remédio, é médico, não somos nós. A gente vai orientar a pessoa a refazer os exames, porque depois de algumas semanas ou meses, a pessoa, ela às vezes se livra de alguns remédios. É incrível, gente. Tá? Porque a gente vai orientar também ela a dormir melhor, tomar mais água, dentro da condição dela fazer atividade física, então a vida muda. Esse é o nosso trabalho. Então agora o doutor Ricardo vai começar a fechar e vai dizer do refresco que a gente vai falar semana que vem. Perfeito, perfeito. O que falaste aí perfeitamente é que quando a gente se concentra na densidade nutricional e não na quantidade, a gente tem um bom alimento e esse é o benefício de comer essas receitas, esses alimentos nesse formato, e por isso que você orientou bem ele de comer 1, 2, porque vai saciar, porque é uma densidade nutricional alta, a diferença de um alimento que é pura energia e que vai só encher o bucho, como fala o David Menezes, né? Então, quando a gente tem isso, a nutrição, alta densidade nutricional em um produto que pode ser feito de várias receitas, agora eu lembrei uma que eu faço que eu gosto muito, tableta de chocolate, tableta mesmo, recheado com um sabor de morango. E se você colocar o crunch, que é outro alimento proteico, você tem uma alimentação doce, para quem gosta de doce, de uma maneira deliciosa e nutritiva. Então, você que está aqui, que ficou até o final, você vai receber um presente, um brinde. Pode ser perto de América, ou aqui perto de mim, que moro em Salvador, América em Belém, ou de algum dos nossos parceiros que moram em outra cidade, Rio de Janeiro, Ceará, ou seja, Ceará não, estado de Ceará, São Paulo, Curitiba, que é uma avaliação de bioimpedância, onde você vai ter de brinde todos os parâmetros analisados e avaliados por um dos nossos especialistas, ou pode ser online também, que nós temos como te ajudar e aí ajustar a sua alimentação para aquele objetivo que você deseja, seja reduzir peso, seja aumentar de peso, seja melhorar a saúde, retardar envelhecimento, sempre lembrando que é o médico que vai te orientar em caso de algum medicamento que você precise, que esteja usando. Então, América, nós temos esse presente. Na próxima semana nós vamos falar de algumas bebidas que podem ajudar. Vamos falar de um tema mais profundo, mas vamos deixar em aberto e em suspense para as pessoas que existem bebidas aromáticas deliciosas que nos ajudam a retardar o envelhecimento, nos deixam mais jovens e ainda nos melhoram a digestão.
Se você é uma das pessoas que tem problemas de digestão, que tem muitas pessoas que têm, fique na próxima semana que você vai receber essas informações valiosíssimas. Inclusive, como se concentrar, como malhar, tá? A gente vai usar o drink, até para o pessoal da noitada. Então é isso, gente. A gente sempre procura ficar próximo aí de meia hora para você poder falar para os seus amigos, olha, entre aí no Instagram que tem uma coisa rápida, útil e poderosa. Então até a semana que vem. Um abraço! Até a próxima semana. Tchau, tchau.